é o número 62 de ordem, em que é relator Sua Excelência Aldo Viana Cotrim. Eu convido o doutor José Nabuco Galvão Barros Filho a assumir a tribuna. Dr. Wallace, com a palavra o doutor José Nabuco Galvão Barros Filho, pelo prazo legal. Excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Maíra Naff, presidente deste órgão especial, excelentíssimo senhor relator desembargador Viana Cotrim, excelentíssimo senhor desembargadores, excelentíssimo senhor procurador de justiça, Wallace Paiva. De fato, a defesa pleiteia, pede, insiste na extinção da presente ação por perda de objeto nos termos do artigo 485, inciso 4 e 6 do Código de Processo Civil. O réu foi acusado de ter ocultado um documento público que nada mais era do que um inquérito policial de 5 folhas que foi esquecido em uma gaveta do seu gabinete. Ele foi acusado de crime perante esse órgão especial, foi condenado num primeiro momento pelo órgão especial, mas em recurso especial, perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, foi declarada a extinção de punibilidade por prescrição da pretensão punitiva, que, como nós todos sabemos, significa o desaparecimento de todo e qualquer efeito da sentença condenatória. Pois bem, a presente ação foi proposta nos termos do artigo 38, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei Orgânica do Ministério Público. Esse parágrafo 1º do artigo 38 diz que o membro vitalício do Ministério Público somente perderá o cargo por decisão transitada em julgado em ação civil própria, que é o que se trata aqui. Mas a causa de pedir, a causa petende, está no inciso 1 do parágrafo 1º, e a lei é expressa. A lei diz, prática de crime incompatível com o exercício do cargo. E, na sequência, diz, após decisão judicial transitada em julgado. É esse o texto legal, é esse o texto da lei. Nos parece evidente para a defesa que a expressão decisão transitada em julgado constante no inciso 1 não é outra coisa senão a sentença penal condenatória transitada em julgado. Não se refere, evidentemente, ao trânsito em julgado da ação civil, porque essa referência vem no parágrafo 1º, e no inciso 1º não haveria por que repetir a expressão transitada em julgado. Ou seja, só pode significar que essa expressão da lei, após decisão judicial transitada em julgado, só pode significar que é imprescindível a condenação penal transitada em julgado para que seja possível a procedência desta ação civil. É diferente, por exemplo, em outras normas em que se fala fato definido como crime. Aqui se disse, por exemplo, na lei de execução penal, em outro contexto, mas lá se diz fato definido como crime. Aqui a lei diz prática de crime após decisão judicial transitada em julgado. De modo que a causa petende é justamente isso, a condenação transitada em julgado que justificaria, portanto, a ação civil por perda do cargo. Não bastasse isto, não bastasse esta situação que impõe a extinção da presente ação, também há um outro aspecto, que é o fato de que o se aposentou em 26/3/2012, a pedido por decisão do Procurador-Geral de Justiça. E a Procuradoria faz um pedido alternativo, caso não seja possível a perda do cargo, que seja decretada a cassação da aposentadoria. O que nos parece evidente é que isso viola o princípio da inalterabilidade do pedido, porque na petição inicial o pedido é expresso para a perda do cargo. Não pode agora ser convertido numa pena diferente, que seria a cassação da aposentadoria. É impossível que ele perca um cargo que não mais ocupa e não poderia haver a cassação da aposentadoria, porque isso não consta na petição inicial, não consta no pedido feito. De qualquer modo, é preciso, a defesa se sente na obrigação também de apontar algumas questões relacionadas ao mérito. Superadas as questões preliminares, apenas por argumentação, abstraindo-se o imperioso reconhecimento da necessidade de extinção do feito, o fato é que, no mérito, não há configuração do crime. Em várias decisões deste egrégio tribunal, nós verificaremos que, no caso concreto, jamais ocorreu o crime previsto no artigo 305 de supressão de documento. O fato é que o recebeu um inquérito policial de cerca de 5 laudas
E esse inquérito foi esquecido em uma das gavetas do seu gabinete. Isso é fato incontroverso, ele não nega isso. Mas acontece que, na delegacia de polícia, havia o registro específico, isso está apontado na contestação, anotado no prontuário do inquérito policial, este IP está nas mãos do... Ou seja, havia na delegacia de polícia o registro da localização do inquérito policial. Não bastasse isso, há o fato de que havia também na delegacia de polícia a réplica do inquérito, que no jargão policial é chamado de espelho, ou seja, as cópias lá estavam e, inclusive, isso não impediu que houvesse a tramitação do inquérito. Testemunhas foram ouvidas em outubro a novembro de 1999, foram juntados documentos no inquérito policial, lá na réplica que ficava na delegacia de polícia, especificamente foi juntado a notícia, a informação feita pelo averiguado da reparação ambiental que ele fez na sua empresa, de modo que, primeiro, havia informação de onde estava o inquérito policial, de modo a não configurar a ocultação, já que a ocultação significa colocar em local desconhecido. Se há informação de que o inquérito estava com o doutor promotor de justiça, não se pode falar em ocultação. Ademais, também a jurisprudência é no sentido de que, se é possível a restauração do documento, não há que se falar em ocultação em nenhuma das modalidades de supressão do documento. Nós temos aqui alguns julgados deste egrégio tribunal que faço questão de citar pela relevância da questão. Primeiro, uma decisão que diz não há crime, portanto, se referindo ao artigo 305 do Código Penal, que é o crime imputado. Não há crime se o documento foi objeto de registros e anotações e pode ser restaurado. Tribunal de Justiça, RT 447-375, e uma segunda decisão nos mesmos termos, na RT 676296. Ou seja, aqui fala, na possibilidade de restauração é suficiente para a desconfiguração do crime. Nesse caso, não seria nem propriamente restauração, é já de antemão a existência de uma réplica que não impediu a tramitação do inquérito policial. Uma outra decisão importante diz, exige-se que o documento suprimido ou ocultado seja insubstituível em seu valor probante, coisa que também não ocorre no caso concreto, já que na delegacia de polícia havia, como disse, a réplica. Esta última decisão está na RT 520-392. Por fim, ainda uma última decisão desse egrégio tribunal, nós temos ocultação, reter em lugar desconhecido do interessado o documento que subtraiu ou lhe foi confiado, RT 536/284. E, por fim, uma decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido, proferido no habeas corpus 75078 da primeira turma, relator ministro Sidney Sanches, que diz, não se caracteriza quando o documento suprimido possa ser recuperado ou substituído por cópia, hipótese em que não se verifica a ofensa ao bem jurídico protegido, tutelado pela norma. Por isso, com essas palavras, de forma bastante breve, procurando ser o mais objetivo possível, o que se tem é que a defesa pede, primeiro, em preliminar, a extinção da ação por perda de objeto, quer pela inexistência de condenação criminal transitada em julgado, que é imprescindível para essa ação, seja pela impossibilidade de demissão de um cargo que ele não mais ocupa e também a impossibilidade de condenação a um pedido que não existe, que não consta na inicial, que seria a cassação da aposentadoria. E, no mérito, o reconhecimento de que a conduta simplesmente é uma conduta atípica. São essas as palavras da defesa. Agradeço a atenção de todos. Desembargador, o relator julga improcedente o pedido. A matéria está em discussão. Julgado improcedente à unanimidade, esse é o resultado do julgamento. Doutor José Nabuco, muitíssimo obrigado. Tenha uma boa tarde.